Um oferecimento de Veste Uniformes. Começa agora, aqui pela TV Cidade, Olá Psi, com Débora Pimentel. Olá, gente! Olá, Psi! Tá começando mais um programa Olá Psi aqui pela TV Cidade de Limeira e tenho já o convidado tá aqui do lado, que não é assim que a gente começa o programa, mas dessa vez vai ser assim, tá com o nosso convidado já aqui do lado, que é o Farid Zaine. A gente fez toda a divulgação aí para vocês. Ele vai falar sobre várias coisas, viu, gente? Teve a festa da coxinha aí agora, esse final de semana, que foi um sucesso, né? E tem também o Grupo Avena, ele vai falar sobre cultura, sobre toda essa parte, teatro, via sacra, a gente vai falar muita coisa, porque ele é multifacetado. E ele também é cinéfilo, igual a mim. O Cine Psi, que são dicas de filmes. Toda semana eu dou 2 dicas de filmes para as pessoas, porque realmente eu sou, assim, cinéfila, viciada em filmes, né? Ele também tem uma coluna onde ele escreve sobre filmes. É um homem magnífico, gente. Vocês vão conhecer aqui agora. A gente pode, então, agora apresentar nosso convidado de hoje para a gente começar a nossa entrevista, tá? Diversas ações culturais que marcaram a cidade, como festivais de música e teatro, a Orquestra Sinfônica de Limeira e a Via Sacra. Além de seu trabalho em Limeira, Farid também foi responsável por projetos artísticos em cidades vizinhas como Santa Bárbara do Oeste e Americana. Ele é compositor, ator, diretor de teatro, poeta e cinéfilo, e foi um dos fundadores do grupo musical Avena. Reeleito em 2020 para seu 6º mandato na Câmara Municipal de Limeira, Farid também tem uma sólida trajetória na educação. Formado em Biologia e pós-graduado em Artes, ele começou sua carreira no ETEC Trajano Camargo, em Limeira, onde também fundou um grupo de teatro. Foi professor em escolas públicas estaduais, como Gabriel Pose, e na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Hoje, vamos explorar esta rica trajetória, suas contribuições culturais e artísticas e como ele vê a interseção entre cultura e saúde mental. Seja bem-vindo, Farid Zaine. Aí, tá vendo? Legal. O tudo que ele é. E você viu as fotos ali? A gente no café com você ainda, né? Há muitos anos. Nossa, gostei muito das fotos, viu? Muito bonitas. Então, a gente no café com você. E nós 3 também ali na Câmara, né? Que eu recebi uma homenagem de... Tá lá, ó, a imagem. A gente recebeu uma homenagem de mãe atípica, né? Eu recebi e algumas outras pessoas também. E a gente tirou essa foto, eu, o Farid e meu filho, né? Meu filho que participou da Via Sacra esse ano como ator, né? Fazendo alguns papéis. Ele foi a criança, né? O Caleb. Ele fez também um dos soldados romanos. O corpo de Cristo lá, que estava lá, né, enrolado ali no pano, era ele também. Que mais que você fez, filho? Qual papel mais? O apedrejador, é verdade. Ele está aqui também, porque ele faz parte da produção. Está aqui participando. Né, Farid? Bem-vindo, viu? Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite para estar aqui no Olá Psi, né? E desde já sei que é um sucesso, desejando para você, né? Mais sucesso ainda, longa vida a esse programa. Também cumprimentar o Silvio e toda a equipe aqui, a Hilda, né? Amiga de longa data, e o Pedro, nosso grande ator, você já citou, né? Quantos papéis o Pedro fez, né? na Via Sacra. Via Sacra é uma família, né, Débora? Mas é demais. São pessoas maravilhosas, né? É uma família mesmo, todo mundo se ajudando, conversando, amigos saem juntos, né? Sempre estão conversando, tem um grupo onde todos conversam, continuam amigos, né? Então é muito bacana a relação de todos lá. É um projeto, um dos mais longevos, né, que eu criei, estando na Secretaria de Cultura, e já vai indo para a 33ª edição, né? Esse projeto, que eu gosto muito. Aliás, antes de eu retornar à Câmara Municipal esse ano, foi a última atividade, né, da Secretaria de Cultura, enquanto eu estava à frente. Mas a equipe continuou lá, desenvolvendo todos os trabalhos, né? E eu tenho uma lembrança assim, muito boa de todas as edições da Via Sacra. Mas a mais recente sempre fica um pouco mais, né? Porque está mais próxima à memória. E foi maravilhoso, foi um sucesso, né? Um grande sucesso de público.
e todo mundo comentando, e o pessoal continua unido, né? E é isso que é importante. A Via Sacra foi linda esse ano. E lotou mesmo, né? E tinha muita gente. E o Farid, no último dia, eu lembro que eu assisti os 3 dias, né? Você lembra, né, Farid, que eu chorei no último dia? Nos 2 primeiros dias foram tranquilos. Eu assisti, fiquei emocionada, é óbvio, né? Mas chegou no 3º dia, eu não sei o que é, eu estava mexida demais, ou era o último dia, porque a gente esteve envolvidos, assim, todos nós, né? Por alguns meses, né? Eu estive em todos os ensaios, participei de tudo, junto com meu filho. Então, eu estive muito próxima, né? Participando ali. Então, para mim, foi muito emocionante. Chegou no 3º dia, a hora que o Farid começou a falar, né? Abrindo o espetáculo, eu já comecei a chorar e eu chorei compulsivamente, né? Eu chorei. E chorei o espetáculo inteiro. Claro que eu não fiquei chorando o tempo todo. Eu parava, chorava. Tá? Mas isso também fazia, Débora. Então, também fiz isso. Eu fiquei muito emocionada. E é muito lindo, foi muito bonito. Alguns efeitos especiais que tiveram também esse ano que foram maravilhosos, né? Foi muito magnífico. Foi uma surpresa, assim, para todos. E esperamos que continue, né? Que tenha todos os anos, que tenham mais 30, 60, 100 anos, que continue. Não só aqui, mas você também esteve à frente de outros, né? De outras vias sacras, né? Sim. Na região. Eu criei a de Santa Bárbara, lá eu dei o nome de Via Crucis. Na época que eu criei, Débora, esse espetáculo, né, foi em função da gruta. Tinha uma reforma da gruta naquela época e o arquiteto veio me falar que dos diversos símbolos que existiam na gruta, né? Tem até um pesquisador aqui dessa história, que é o Paulo Cavazin, né? E ele vê um símbolo em cada pedra daquela gruta. Ele tem uma obra volumosa sobre isso. E um dos símbolos era o número de degraus que a gruta tem, 33 degraus, né? Olha! Então, quando ele me mostrou isso, aquela imagem da gruta, que parece mesmo o cenário do Calvário, né? E eu pensei nisso. E aí me veio a ideia de fazer ali a encenação. E em todas as cidades eu chamaram Paixão de Cristo, né? Mas eu tinha uma lembrança afetiva da minha infância na cidade de Corumbataí, onde eu nasci. Então, muito pequenininho, eu era muito envolvido com a igreja, né? E a Igreja Católica, ela tem uma liturgia até bastante teatral, né? Porque é muito envolvente, são bonitas, né? As passagens todas, né, da Bíblia que a igreja coloca, às vezes, até em forma de teatro. E havia uma procissão no entorno da igreja, lá em Corumbataí, e eu ficava muito, como criança, muito espantado, muito assustado e também encantado. Sim. A filha da minha madrinha, a procissão passava no entorno da igreja assim, e a cada passo da Via Sacra, né, quando terminava um passo da Via Sacra, tocava uma matraca. Sabe o que é matraca? Aquele instrumento, clac, 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 que faz, parava tudo, ficava tudo congelado, né, no silêncio. E numa das passagens, que é quando Verônica enxuga o rosto de Cristo, era a filha da minha madrinha de batismo. Ela chamava Sinira. Então a Sinira subia num banquinho, toda com véu preto, assim, e desenrolava aquele rosto de Cristo cantando. Ela cantava em latim, né? Eu ficava muito fascinado com aquilo. E isso ficou presente na minha memória, né? Então, quando me veio a ideia de fazer na gruta uma encenação da Paixão de Cristo, eu falei, eu vou fazer a Via Sacra, os 14 passos da Via Sacra. E assim foi feito. E depois que aqui foi um sucesso, eu levei esse projeto, um período que eu não estava trabalhando aqui em Limeira, eu levei para Santa Bárbara. Eu chamei de Via Crucis, que é a mesma coisa, né? É um sinônimo, mas também baseado nessa mesma experiência. E lá em Santa Bárbara, permaneceu até hoje, depois que eu saí, se transformou num espetáculo monumental, né, com verba da Lei Rouanet, com várias coisas, se transformou também numa das encenações da Paixão de Cristo, uma das maiores do interior de São Paulo. Mostrarei um pouco sobre o que foi a apresentação da Via Sacra de Limeira, ano 32, e aproveitar para desejar uma feliz Páscoa. Vamos viajar pela vida de Jesus, desde sua infância até o momento da crucificação. Cada cena é um elo na história de redenção repleta de desafios, traições e amor inabalável. Na pequena cidade de Nazaré, Jesus cresceu como qualquer outro menino judeu. Ele estudou e aprendeu uma profissão. Sua sabedoria vinha da comunhão com Deus. Aos 12 anos, em Jerusalém,
ele já demonstrava conhecimento profundo das Escrituras que conhecemos hoje. Cristo, cheio do Espírito Santo, foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias e noites, ele jejuou e enfrentou as propostas sutis do inimigo. Cada tentação representava uma escolha difícil. Jesus resistiu, afirmando que o homem vive não só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Judas Iscariotes, um dos apóstolos, traiu Jesus, entregando-o aos inimigos por moedas de prata. O beijo de Judas, um gesto que é de amizade, transformou-se em um símbolo de traição. Marcou o momento da prisão de Jesus. Ele foi levado perante a Pilatos, que, pressionado pela multidão, lavou as mãos, entregando Jesus à crucificação e libertando Barrabás. Maria, tomada de sofrimento, estava preparada para estar à cruz de Cristo. Ela viu seu filho ser crucificado, experimentando a agonia e o abandono. A espada de dor transpassou seu coração, mas ela permaneceu fiel. Jesus, após a flagelação e coroação de espinhos, carregou a cruz. Os anjos testemunharam sua agonia. Ele orou o Pai Nosso, entregando-se ao plano divino. A escuridão cobriu a terra. Jesus foi sepultado. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. O Filho de Deus ressuscitou, vencendo a morte e abrindo o caminho para a salvação. Que toda essa jornada nos inspire a seguir os passos de Jesus, a carregar nossas próprias cruzes com coragem e a encontrar esperança na redenção. Que estas cenas nos levem a uma experiência espiritual profunda, relembrando o sacrifício de Jesus por todos nós. Feliz Páscoa! Aí, gente, que lindo, né? Lindo, lindo. Foi maravilhoso. Aí no finalzinho também algumas imagens dos ensaios gerais. Foi maravilhoso. Eu me emocionei bastante, né? Esse ano, principalmente os outros, assisti na gruta, assisti no Parque da Cidade lá embaixo, né? Naquela parte do estacionamento ali. Isso. Que já teve. Mas esse ano realmente foi muito bonito. Cenário muito bonito, né? Atores talentosíssimos. Foram cenas assim maravilhosas, emocionantes, e tá todo mundo de parabéns, Farid de parabéns também. Falei ali uma feliz Páscoa, que foi na época da Páscoa, né? Então eu desejei uma feliz Páscoa, mas gostaria de compartilhar com vocês, então eu trouxe, né? Você tem uma carreira muito extensa assim na área cultural, né? Quais foram os projetos seus que assim mais foram gratificantes e ao mesmo tempo desafiadores? Olha, eu comecei a minha atividade cultural toda no Trajano Camargo, né? Porque eu sou professor de biologia. E como bom professor de biologia, quando eu cheguei no Trajano Camargo, eu pedi para montar um grupo de teatro. Aí o diretor, né, você ao invés de pedir um laboratório, você falei, não, o laboratório eu já tenho. Estou pedindo, né, para fazer fora do meu trabalho de aula, montar um grupo. E eu montei um grupo chamado Matraca, Movimento Artístico Trajano Camargo. E a partir dele eu montei várias peças de teatro com os alunos, né? E como eu me formei muito novo, os alunos do ensino médio eram um pouco mais novos, né? Do que eu só. E aí começamos a fazer um teatro em que a música era muito forte, né? Era um teatro musical. E aí o Joaquim Prado, que é compositor, começou a fazer música com as minhas letras, né? E a gente passou a ver que a música era uma expressão mais forte ali. Dali saiu o Grupo Avena, né? Que existe até hoje, graças a Deus, né? E vamos tocar sexta-feira na Catedral Nossa Senhora das Dores, aí, né? Já chama, aí pessoal, já vai chamando todo mundo pra gente ir lá assistir. Todo mundo convidado. Viu? Vamos lá. Vamos lá, convite do Padre Tadeu para as festividades, né, do mês do município e também as festividades do mês da padroeira Nossa Senhora das Dores. Então, o Pavena vai lá como voluntário participar dessas comemorações. E trazendo a nossa música, né, que nasceu, como eu falei para você, dentro do Trajano Camargo. E essa experiência com o teatro lá, com os estudantes e com a música,
me motivou a criar depois o Festival Nacional de Teatro, né, os festivais de música que eu criei, como Canta Limeira, o Musical Ecológico de Limeira, o Fest Afro, né, o Voz Estudante, o Voz Maior, enfim, todos esses festivais aqui, né? E, além disso, os festivais que eu criei nas cidades vizinhas, como em Santa Bárbara, criei lá a Canção da Terra, o Viola do Oeste. Em Americana, que eu criei o Americanta, né, na época, foram festivais assim que foram muito bons naquele momento, né, que o festival era assim, havia muitos festivais nas cidades. Hoje, infelizmente, diminuíram muitas as cidades que mantêm o festival. Aqui, enquanto eu estive na Secretaria da Cultura, eu sempre quis manter os festivais, porque eu sempre falo, o festival é a resistência da música popular brasileira, verdade, né? Verdade. Se não tiver esse espaço, né? Se não tiver esse espaço, a gente vai perdendo. Então, esses projetos todos, né, que resistem no calendário, não só de Limeira, mas de outras cidades também, eu considero importantes demais. Quando eu assumi a Secretaria da Cultura pela primeira vez, a gente não tinha nada aqui na área de música erudita, então eu lembro que eu fui comprar instrumentos, compramos os naipes de corda, né, da Orquestra Sinfônica, compramos o violoncelo, violino e contrabaixo, e a ideia era formar uma orquestra de cordas, mas aí chamamos um professor que veio lá de Rio Claro, a gente não tinha na época aqui, e esse professor só começou, aí ele não pôde continuar mais, eu chamei o Rodrigo Miller de Rio Claro também, que veio e até hoje o maestro da Orquestra Sinfônica de Limeira, que o ano que vem vai fazer 30 anos, né? Então são projetos longevos, porque eles conseguiram conquistar um espaço importante na cena cultural da cidade e da região. Isso, e são espetaculares, né? Todo mundo gosta muito, é muito conhecido. Sempre quando tem as pessoas, vai ter orquestra lá, vamos assistir, é bastante difundido, né? Eu queria mandar uns beijinhos aqui que estão pedindo. Tem até um para o Sr. P. Sr. P, para quem não sabe, é meu filho, Pedro Pimentel, tá? Então, olha que legal. A Rosângela Cremasco, né, que é aquela que vai ganhar a carteirinha VIP daqui da TV Cidade, né, que ela assiste todos os programas. Beijos, viu, Rosângela? A Priscila Cristina Ferreira Prica, que é da Via Sacra, né, que participou lá. Isso, beijos. Foi linda, divina, né, no papel. A Silvia Franklin. O Farid, tá bom o microfone do Farid? Ela falou que tá um pouquinho baixo. Não? Tá bom? Então, é só falar um pouquinho mais próximo, que ela estava falando, tá um pouquinho baixo. No comecinho. No comecinho. Agora tá bom, viu? Então, tá bom. Maria, Vilma, Daniel. Tá, Vilma. Seu filho brilhou na Via Sacra. Aí a mãe fica toda, né? Obrigada, viu, Vilma? A Gislaine Lopes, mandei já um beijinho para você no começo, né, Gis? Beijão, viu? A Silvia Franklin, Super Pedro manda um olá pro Sr. P. Ótimo. Agora o microfone está ótimo, viu? A Rosângela já escreveu aqui que está tudo ok. Então, beijinho aí para vocês, assistam, continuem. Se tiver alguma pergunta, vocês façam, tá? Você falou que o Grupo Avena surgiu lá no Trajano, né? Sim. Na época do Trajano. Qual que foi a inspiração por trás do nome? A gente tinha uma peça, eu escrevia os textos que a gente ensinava com os alunos. E uma das peças chamava-se Adeus, Avena. Por quê? Contava a história de uma pessoa, era um homem, né? Já bem maduro e tal, que ficava analisando o seu passado e se perguntando se tinha valido a pena, né? Na verdade, eu estava vivendo um momento muito duro, muito pesado, amargo da minha vida. Tinha perdido um irmão de 18 anos com leucemia, né? Foi uma coisa assim brutal. Era uma pessoa saudável, uma pessoa a mais saudável, mais esportista da família. E eu era muito ligado a ele. Eu fiquei muito tempo com essa pergunta na cabeça, se vale a pena, sabe? Então, isso me motivou a escrever. Era uma peça muito triste, até meio sombria. E uma das cenas, essa personagem se lembrava de quando ele estudava, tinha o clube de português. E a professora dava poemas, né, para serem analisados. E um momento ela deu a invocação dos Lusíadas para os alunos ouvirem. Então a invocação é aquela que fala, né? Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena, ou frauta ruda, frauta mesmo, né? Que é a forma arcaica de flauta. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste avena. Aí, um dos alunos, que era a versão jovem do adulto amargurado, fala para ela, né? Avena, mas
que palavra bonita, o que significa? Aí a professora explica para ele, olha, a avena é uma flauta pastoril, ela é feita com o talo da aveia, da planta, né? E fala para ele que isso pode ser tomado então como a música como alimento, né? Alimento espiritual. A aveia é o alimento do corpo, mas a música. E o aluno ficava muito impressionado com aquilo. Então, essa palavra girava durante a peça em vários momentos. Quando a gente saiu do teatro para formar o grupo de música, aí, naquela discussão, como é que vai chamar? Eles falaram, não, vai chamar Avena, porque a peça tinha sido um sucesso. E foi essa a origem do nome. Que bacana. A gente tem umas imagens aí do Avena, né, Silvio? Temos a imagem, né? Vamos colocar só um pouquinho aí, ó. A formação é a mesma, não, essa é bem antiga essa foto. Eu peguei fotos antigas e recentes. Tem alguma história interessante? Essa é mais recente, mas já tá mudada, né, um pouco também. Tem o que está atrás de mim ali é o Claudemir. O Claudemir do ano passado saiu. E aqui, mais embaixo à direita, o primeiro à direita é o Fadeli, que também não está mais, os outros todos estão. Olha lá, uma que cena bonito. do teatro, linda, né? Lindo. Bem bacana. Eu amo um teatro, gente, também, viu? Falo de cinema, mas teatro. Meu filho também gosta. Esse daí é uma cena do clipe que a gente fez com uma música que fala do Alzheimer. E o Jerônimo tá lá também, que eu vi no clipe, não tá? Foi Jerônimo, tá de ator aí nesse clipe, né? A Ariane fez maquiagem, E o Joaquim criou e dirigiu esse clipe. E esse clipe dessa música, com um tema tão difícil, digamos, né? Tão pouco comum numa música. Sim. A música chama Planeta Estranho. E a gente participou de um concurso, um festival nacional de videoclipes em Imperatriz, no Maranhão. Olha. E para nossa surpresa, né, a gente venceu esse festival nacional de videoclipes, né, com a música Planeta Estranho. Você que é psicólogo vai gostar muito. Então, eu adoro mesmo. E vamos assistir na sexta-feira, viu, para acompanhar. Isso. Enquanto vai passando as imagens ali um pouquinho, você poderia compartilhar com a gente, assim, uma história interessante ou memorável, assim, do Grupo Avena, com vocês lá? Numa apresentação ao vivo, talvez? Nossa, tem muita coisa. Tem muita história, viu, Débora? Muita história. Talvez, assim, o momento talvez mais emocionante do grupo foi num festival chamado Festival da Primavera, São José do Rio Pardo, com 5.000 pessoas cantaram a nossa música em coro, assim. A gente nem conseguia terminar de cantar, uma música chamada Nunca Mais. E tinha 2 prêmios, era o melhor do público e o melhor do júri. A gente ganhou os 2. Mas a gente ganhou mais de 200 festivais, né? Participamos 11 vezes do Som Brasil da Globo, viajamos o Brasil inteiro. E muitas experiências interessantíssimas, emocionantes, né? Que a gente passou, algumas engraçadas também, né? A gente foi cantar na Bulgária, representar o Brasil na Bulgária, né? Então, sem saber, né? Mas eles também lá falam assim muito, eles têm muita facilidade de compreender as coisas, sabe? Então, você falando um pouco de francês, um pouco de italiano ali também, tá tudo bem. E aí, porque o búlgaro é o alfabeto cirílico, né? Você olha aquilo, é que nem russo, a gente não entende nada. Mas eu falei, quando cheguei lá, eu vou falar em búlgaro no show. Olha. E eu falei. Eu conversava com as recepcionistas, com o pessoal que nos atendia assim, né? Ia perguntando coisas, né, em inglês ou em francês. Você foi se virando ali, né? Aí, e eu montei uma fala. Na abertura do show, nós cantamos no Palácio Nacional da Cultura de Sófia, que é a capital da Bulgária, um espaço maravilhoso, né? E aí, na abertura do show, eu falei em búlgaro. Ai, que bacana! Quer que eu repita o que eu falei? Quero. Eu falei só. Nies mestastliv jesmetuk vav Bulgária. Amém. Amém. Eu não sei o que foi, mas... Eu falei assim, olha... Eu concordo. Depois que uma semana para montar essa frase. Eu falei, nós estamos muito felizes de estarmos aqui cantando na Bulgária. E isso é muito carinhoso, né? Porque assim, o Farid, ele tem um lado aí que, às vezes, as pessoas... Eu acho que sim, as pessoas que conhecem ele sabem. Que é esse lado sensível dele, né? Então, ele é muito acessível, ele é muito cordato, carinhoso. A minha mãe tá aqui falando também, tudo atencioso. E ela é suspeita ainda, tá? Ela tá falando aqui, verdade. A mãe é fã de via dupla, né? Então... Somos todos, viu, lá em casa. E então, a gente
ele fazer isso, né, um carinho para as pessoas, para a apresentação, já diz tudo, né, sobre ele aqui. Então, foi uma frase que ele ensaiou, você viu? Deu um certo trabalho, porque é difícil de falar, você viu? É difícil, né? É muito difícil. E... Nunca mais. Eu jogo gamão, né, Farid? Eu até falei isso também, todo mundo acha que eu devo ser viciada em gamão. Não é que eu sou, já fui. Né? E o gamão não é muito popular aqui no Brasil, né? Ele é mais popular nos países árabes, mais na Turquia, como Sim. se fosse dominó aqui, baralho, assim, aqui, lá na Turquia. Por essa razão, eu joguei muito online também, na época, quando eu era mais novinha, eu jogava com os turcos. Aí eu queria aprender algumas palavras em turco na época também, para poder me comunicar, falar algumas palavras, né, com eles lá. Então foi assim, quando a gente tem esse carinho, tudo a gente tenta mesmo, né? Exato. Acessar de alguma forma. Mas... Quando eu vou em algum país, de outra língua, eu gosto muito, adoro línguas, eu gosto muito de estudar inglês, francês, desde sempre, principalmente por causa da música, né? Um grande aprendizado de línguas é através da música e do cinema, né? Sim, Débora? sim. Então, eu gosto de ir e falar, porque você não pode ter vergonha nem medo, né? Você tem que falar mesmo, que você falando, né, as pessoas entendem, tentam também fazer a comunicação. E aí você vai aprendendo mais, né? A gente se solta e... Eles entendendo é o que importa. Às vezes a gente vai com o idioma "mim quer comer banana", mais ou menos, né? Mas a gente consegue se comunicar, isso é o mais importante, né? Bom, a gente sabe que a música, a cultura, de uma forma geral, ela é muito importante para a saúde mental, que esse programa é para isso, para a gente justamente passar para vocês todas essas questões, né? O que é importante, o que dá resultado, dicas e tudo mais. Então, nós sabemos, isso já é comprovado até com estudos, que a cultura, de uma forma geral, principalmente a música, faz muito bem para a nossa saúde. Agora, como que você vê a música contribuindo para a saúde mental dos participantes que praticam, né, a cultura e a música, e para quem também está assistindo e recebendo essas mensagens? Olha, Débora, para nós, por exemplo, né, do Avena, que a gente está há 40 anos juntos, e a gente tem toda terça-feira, hoje é dia, toda terça-feira é assim sagrada, né? A gente se reúne, ensaia, conversa, e terminando na casa do flautista Marcão Barbieri, termina o ensaio do roteiro e as músicas novas, os arranjos novos, a gente vai para um café onde a gente fica conversando de tudo, né, e falando da vida de cada um. Não tem melhor terapia do que isso, né? A gente sai de alma lavada, os problemas, as pressões ficam tudo de fora, ninguém leva problema nenhum. Então isso realmente, eu acho que ajuda muito a saúde mental. Nossa, a minha, por exemplo, não seria essa que eu julgo que eu tenho, né, se não fosse a arte, se não fosse a música. E eu falo sempre para as pessoas, né, a arte é uma coisa tão absolutamente fundamental na nossa vida, porque qualquer coisa que você escolha, qualquer linguagem, se você escolher o teatro, se você escolher a dança, se você escolher a literatura, né, você está escolhendo alguma coisa para se colocar diante do outro, né, para mostrar quem você é, para as pessoas te enxergarem. Então, e não precisa ser profissional, né? Quem nunca cantou, quem nunca dançou, quem nunca escreveu? Mesmo em casa. Mesmo em casa. E umas pessoas às vezes falam para mim, Farid, eu escrevo poesia, porque eu tenho livros e tal, né? Eu escrevo poesia, mas eu não gosto, não quero mostrar para ninguém. Eu escrevo, mas eu falo, mentira. Você escreve, é para alguém ler, né? Você está se expressando. Então, tá fazendo isso para alguém ler. É assim como alguém pinta, é para alguém ver. Alguém canta, para alguém ouvir. Também é para gente, mas principalmente para você se colocar diante do outro, né? Então, eu acho que é realmente fundamental. Eu tenho uma poesia, no meu livro de poesia, quando você mencionou isso aí, eu lembrei na hora. É um poeminha curtinho que fala assim, ó: a loucura é um lago escuro e fundo, encimado por fina ponte de vidro, sobre a qual me equilibro. Olha que maravilha, que lindo! Foi a arte que fez isso, né? Exato. Então, às vezes você sente isso, né? Que você tem alguma coisa te rondando assim, mas você está se equilibrando nessa fina ponte de vidro. Para mim é arte essa fina ponte de vidro. Você sabe que eu sou psicóloga e eu indico muito às pessoas, teatro, por exemplo, eu indico muito, dança de uma forma geral, arte de uma forma geral, artes marciais também, elas são muito boas, o esporte de uma forma geral. Porque, e eu costumo dizer, assim, para as pessoas mais íntimas, para amigos, que eu dancei minha vida inteira. Eu fazia, quando eu era pequenininha, eu fazia, parava. E dos 9 anos aos meus 25 anos foi direto.
Eu fiz balé, jazz, enfim, muita dança, né? A gente dançava, eu ia para ensaio em festivais. Eu ia de domingo a domingo na academia. Então, eu digo para as pessoas que a dança me salvou. Por quê? Porque salvou? Por vários motivos. Questões pessoais, de timidez. Eu não tinha tempo para fazer coisa errada, de andar com gente errada. Então, a cultura ajudou muito em tudo isso, né? Então, eu me dediquei muito, a minha vida toda. E aí, eu fiquei 12 anos parada, Farid. Quando eu vim aqui para Limeira, meu filho era pequenininho, né? Então, eu cuidei bastante dele e parei de dançar. Tudo isso na época ainda da faculdade. E quando eu fiquei esses 12 anos parada, eu sentia muita falta de sonhar, tudo. E depois eu voltei aqui, fiz dança do ventre aí por 4 anos, né? Que legal. Dancei, agora eu parei. Parei mesmo, danço em casa, danço nas festas. Quando eu vou, eu danço bastante, curto. Mas eu amo o palco, gosto. Por isso que eu me emociono também quando eu vou numa peça de teatro. E na Via Sacra me emocionei, porque adoro uma coxia, adoro toda aquela atmosfera que tem, né, nos espetáculos. E sim, faz bem, você chegou a comentar dos ensaios, que além da música, que já faz muito bem, isso em questão estrutural mesmo de cérebro, tudo isso faz realmente bem neurocientificamente, mas a questão do encontro entre amigos também, que isso é importante, né? Que nem é como se fosse uma terapia. Sim, é terapêutico. Tudo isso faz bem, né? Não vai ter técnica ali como a gente faz, uma sessão estruturada, mas isso tem uma resposta, assim, Ó, gente, tá caindo o cenário aqui, mas tudo bem. Tá tudo bem, tá todo mundo bem. Então, mas faz realmente bem pra gente, né? A gente precisa, inclusive, ter esses tempos pra gente poder melhorar a questão da saúde mental e bem-estar, né? Então, o Farid, eu vou ter que dispensar ele. Infelizmente, ele vai ter que ir embora um pouquinho mais cedo, por causa dos compromissos dele, que todo mundo já sabe aí, né? Mas eu queria que você, antes da gente terminar, o que tem aí, inovações, abordagens, quais são os próximos projetos? O que você pensa daqui para frente nessa área de cultura? Olha, minha cabeça é uma efervescência, né? Então, eu tenho muitos projetos na cabeça, como eu já falei aí, tem planos, né? O grupo mesmo, o Avena, né? A gente está fazendo um trabalho novo, né? Acabamos de lançar um EP, né? No meu tempo era LP, depois virou CD. Tinha o compacto primeiro, lembra aquele pequenininho, lembro. O compacto, depois o LP. Nós já somos do LP. Do LP pra frente. Ai, meu Deus, eu sou daquela época do pequenininho. Não, de gravar, eu tô falando, né? Do pequenininho tem bastante até guardado. Mas tem o LP, 2, né? Nós gravamos LP do Avena, depois teve um DVD que a gente fez de um show no teatro, o CD Línguas, onde tem inclusive uma música cantada, que o Renato Teixeira canta com a gente. Aí esse ano, a gente lançou um EP, um Extended Play, que está no Spotify agora, né? Todo mundo quiser acessar, Grupo Avena, é só entrar no Spotify, escrever lá Grupo Avena, tem todas as músicas, tanto as dos LPs antigos, quanto o do CD e as músicas novas também, né? Então, as novas até vão entrar, algumas vão entrar. Inclusive, esse clipe que eu tinha comentado com você, né, do Avena, a música Planeta Estranho, que ganhou o Festival de Imperatriz, no Maranhão. Esse clipe está lá. E a gente tem, nos projetos próximos, né, gravação, escolher, dentre essas músicas, gravar um clipe novo, um show novo, que tem até data já no Teatro Vitória, dia 9 de novembro, né? Ai, que beleza. Quando já coloque na agenda aí. Quando vamos apresentar o repertório novo. Esse que a gente vai fazer na Catedral é uma coisa diferente, porque é numa quermesse, nós vamos fazer algumas coisas do nosso repertório mais atual, mas também músicas que o público aqui de Limeira se acostumou a ouvir, e também um pouco de MPB, né, tradicional, que a gente inclui no repertório, né? O Farid vai me passar então, né, Farid, todas essas informações, eu vou colocar nos meus stories lá do Instagram, psicóloga Débora Pimentel. E vocês já coloquem nas agendas aí de vocês essas datas que ele te disse. Quer falar mais alguma coisa antes da gente finalizar aqui a nossa entrevista? Só agradecer pelo papo. A gente ia falar o dia inteiro, né, Débora? E a gente gosta de falar. Faltou falar de cinema, a gente não falou nada de Falamos de cinema. Dá tempo de falar um pouquinho de cinema, sim? Dá. Então vamos falar um pouquinho de cinema. Até 3h15, tá bom. Ele faz algumas avaliações de filmes. Como que é a sua coluna de filmes? Essa coluna eu interrompi por
por conta do período, né, que a gente está vivendo. Aí eu estava escrevendo no Diário de Justiça Online, que eu vou retornar futuramente. Eu fiquei com mais de 10 anos escrevendo na Gazeta de Limeira, né, uma coluna chamada Cinearte, e onde todas as semanas eu fazia um comentário de um filme, né? E todo ano também escrevo para vários jornais e faço entrevistas sobre o Oscar, que eu gosto muito, né? E faço previsões sobre o Oscar, né? Sempre um dia antes, ou no dia, não um dia antes, sempre saio nos jornais as minhas previsões sobre o Oscar. Então eu gosto muito, cinema é uma paixão. Na cidade onde eu nasci, não foi só a Via Sacra que me fui influenciado pela atividade religiosa do local, né? Também de cinema, porque o meu avô era dono de um salão onde existia uma sala de cinema de Coroaté. Legal, né? Muitos que anos. Bacana. Uma cidadinha pequenininha tinha 2 salas de cinema. Muito legal. Então, aí eu passei, né? Eu vivi o dia inteiro no meio dos cartazes dos filmes lá, né? E essa paixão pelo cinema acho que foi muito acentuada por esse motivo. É maravilhoso. Eu que agradeço, viu, Farid, por você ter comparecido aqui, né, nessa correria que está nessa época, mas você sabe que aqui você coloca, faz críticas de filmes, enfim, né, avalia ali como é que eles são, faz as prospecções dos filmes, e aqui a gente poderia, né, Silvio, colocar o dicas de filme aí, o Cinepsi, eu faço, só que eu coloco no âmbito de saúde mental mesmo, falando sobre transtornos, né? Sempre tem alguma coisa nesse âmbito nos filmes. Eu dou esse foco aí, um pouquinho diferente, né? Eu não vou falar sobre os filmes, só sobre os filmes, assim, da história do filme, mas das dicas também que a gente coloca, né? Tem como a gente colocar o Cinepsi? Então, bora lá. Uma Mente Brilhante é um filme de 2001 dirigido por Ron Howard, baseado na biografia de John Nash, que é interpretado por Russell Crowe, e escrita por Sylvia Nasser. A obra explora temas de genialidade, doença mental, poder do amor e do apoio incondicional. John Nash é um matemático brilhante, prodigioso, que faz contribuições significativas para a teoria dos jogos, o que eventualmente lhe rende o Prêmio Nobel de Economia. O filme retrata a luta de Nash contra a esquizofrenia, uma doença mental crônica que causa alucinações e delírios. Ele tem dificuldades em distinguir entre realidade e fantasia, o que afeta sua vida pessoal e profissional. A relação com a sua esposa Alicia, interpretada por Jennifer Connelly, é central em sua vida. O amor e o apoio incondicional dela são fundamentais para a recuperação de Nash. O filme aborda as consequências emocionais de viver com esquizofrenia, especialmente em um ambiente acadêmico e familiar. Assistam Uma Mente Brilhante. E agora vamos de comédia? Toque Toque é um filme de comédia espanhol de 2017, dirigido por Vicente Villanueva, baseado em uma peça de teatro. O filme aborda o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, através de uma narrativa humorística, mas também uma visão sensível e realista dos desafios enfrentados por essas pessoas. O filme segue 6 personagens, cada um com um tipo diferente de TOC, que se encontram na sala de espera de um terapeuta. Devido a um atraso do médico, eles acabam interagindo e formando um grupo de apoio improvisado. Cada personagem representa uma manifestação diferente do TOC, como obsessões por limpeza, simetria, contagem e verificação. Isso ilustra a diversidade de sintomas e como eles afetam a vida cotidiana. A interação entre os personagens na sala de espera evolui para uma espécie de terapia em grupo, onde eles compartilham suas experiências e estratégias de enfrentamento. O filme aborda, então, as consequências emocionais de viver com TOC, especialmente em um ambiente social. E essas foram minhas dicas de filme da semana. Até a próxima! Tá aí, Poxa, tá vendo? Ótimas dicas.
Uma Mente Brilhante, Oscar de melhor filme. Maravilhoso. E melhor diretor, Ron Howard, né? Não, maravilhoso. Os dois, né? Russell Crowe, Jennifer Connelly, ótimos. E eu, Toque, eu adoro também. É muito engraçado, É muito né? engraçado. Gente, assiste. É assim, eu choro de rir quando eu assisto. Não sei por quê. Você chorou, eu chorei de rir. Porque Eu ri muito porque eu me vi em algumas coisas. Ah, é? É que todo mundo tem um Todo pouquinho mundo de tem. obsessão ali em alguma coisa, né? Mas É isso aí. enfim, é isso. Obrigada, viu, Farid, pela presença mesmo. Muito obrigada. Ele vai vir aqui, depois de outubro, gente, ele vai vir em muitos programas. Vai vir no café. E a gente... ela tá... É o café Opa! com você. A gente falou da festa da coxinha, a gente continua colocando aqui até no meio-dia também. A gente está propagando bastante nos programas, a gente coloca também, viu? Os eventos. Parabéns para a Secretaria da Cultura, para a equipe lá que conduziu tão bem E mais essa beijo a edição da todos. festa, né? Foi maravilhoso. Obrigada, viu, Farid? Eu que agradeço. E aí, bom, essa semana eu fiz uma matéria pro Meio-Dia na Cidade aqui, da nossa TV Cidade, né? Sobre o Setembro Amarelo. Nós estamos no mês de prevenção ao suicídio. Então eu fiz uma matéria por causa daquela história lá do Jon Bon Jovi, dele ter ajudado, né, a mulher que estava ali para pular, iria se suicidar, e ele salvou uma vida, né? E ele e as pessoas da equipe. Então eu fiz esse vídeo aí para vocês, e eu gostaria que o Silvio agora colocasse pra gente no ar, para vocês assistirem também. No mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, dedicado à prevenção ao suicídio, um ato heróico do cantor Jon Bon Jovi trouxe à tona a importância de estarmos atentos e prontos para ajudar aqueles que estão em crise. Na última terça-feira, dia 10 de setembro, Jon Bon Jovi salvou uma mulher que estava prestes a se jogar de uma ponte lá em Nashville, nos Estados Unidos. Enquanto eles filmavam, um videoclipe, Jon Bon Jovi e sua equipe notaram uma mulher em situação de risco do lado de fora, assim, do parapeito da ponte. Demonstrando grande empatia e coragem, o cantor se aproximou da mulher e, após alguns minutos de conversa, conseguiu convencê-la a voltar para um lugar seguro. A ação rápida e decisiva dele foi elogiada pela polícia local, que destacou a importância de todos estarem atentos e prontos para ajudar em situações de crise. Esse incidente ressalta a relevância do Setembro Amarelo, uma campanha que visa conscientizar a população sobre a prevenção ao suicídio. A história de Jon Bon Jovi serve como um lembrete de que todos podemos fazer a diferença na vida de alguém, seja oferecendo uma palavra de apoio, ouvindo sem julgamentos, ou como no caso do Bon Jovi, agindo diretamente para salvar uma vida, e cada gesto conta, gente. Se você ou alguém que você aí conhece está passando por um momento difícil, não hesite em buscar ajuda. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br. Gente, tá? Por favor, não hesitem de procurar ajuda, tá? Eles estão lá 24 horas, né? O Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, você pode entrar pelo site também, cvv.org.br, ou ligar 188, tá? Se você não tiver. Outra coisa, gente, respeitar as dores das pessoas, né? Isso é muito importante que vocês façam, porque às vezes a pessoa está reclamando e a gente tem duas coisas aí, que pode ser sim patológico para poder ter uma atenção das pessoas, né? E tem seus ganhos secundários por conta disso. Mas também existem aquelas pessoas que realmente estão em sofrimento psicológico, mental, emocional, né? Então, é importante a gente sempre dar ouvidos, um ombro amigo e dispor mesmo, né, do nosso tempo para essas pessoas. Apoiar, ajudar e, se possível, procurar, né, uma terapia, uma psicoterapia, um psicólogo para ver também o CRP, ver o currículo, ver se ele tem condições de atender. É importante dizer para vocês que existem muitos atendimentos online, mas o ideal mesmo, até para que vocês saibam, vocês que queiram procurar, o ideal é ter um acompanhamento presencial para tendência suicida, tá bom? Então, não só no caso o online, é somente para depressão e casos mais leves de pensamentos, digamos assim, suicida. Agora, para quem já fez a tentativa ou realmente está em sofrimento muito grande, o indicado é fazer o presencial, tá bom? Quem não segue ainda, segue lá no @psicóloga Débora Pimentel. Lá tem o link para o grupo VIP do WhatsApp, que vocês vão ficar ligadinho aí de tudo que acontece no programa, tá bom?
E a gente se vê, então, na próxima semana com a Olapsi. Tem um assunto muito legal na semana que vem, viu? E tem 2 assuntos que já estavam pedindo para mim aí nos grupos e que vai ter também aqui no próximo programa, tá? Então, a gente se vê no próximo Olapsi. Muita saúde mental para vocês, muito Deus no coração, amor para vocês e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Até mais! Termina agora mais um programa Olapsi, com a psicóloga Débora Pimentel.